só isso. Por muitas vezes tratarmos de assuntos que a sociedade civil não consegue alcançar, e justamente por não entender, talvez elas não consigam fazer justamente essa separação, essa diferenciação, e já tem um certo estereótipo por conta disso. Mas você falou sobre, né, o advogado ideal. Eu acredito muito eu acredito muito que nem você falou, que não exista. A gente tem um ideal de perfeição, idealismo meio platônico, né? Mas eu acredito até, se eu não me falho engano aqui, quem me falou isso foi a própria doutora Aline. Que talvez a nossa idealização, a perfeição, tem muito mais a ver com o percurso, com o percurso feito, do que necessariamente com o ponto de chegada. Então, aquele que consegue completar a jornada, geralmente é o ponto muito mais ideal do que aquele que se mostra de uma certa forma, consegue se posicionar de uma forma diferente. A gente tem, só completando aqui o que o Luiz está falando, porque em outra entrevista, Bolsa, a gente estava falando um assunto bem parecido com esse que a gente tratava aqui. E a gente estava falando sobre ser perfeito, né? Sobre agir da melhor forma, porque nos é exigido também. Né? O cliente, ele quer um advogado austero, ele quer um advogado que fale bem, que se vista bem, que se comporte bem. A gente também não pode ser leviano, né? Falar o contrário. Eu acho que essa parte é muito importante vocês falarem, porque eu também acho que é muito importante quando o advogado, e assim, como a gente está falando, né? Esse teu programa, ele vai, assim, a audiência dele é muito jovem advocacia, etc. Eu acho que é muito importante o jovem advogado ter a noção de que pessoa física é uma coisa e pessoa jurídica é outra coisa. Está tendo essa discussão, por exemplo, sobre o provimento 205 agora do Conselho Federal, sobre marketing jurídico, não sei o que, ostentação. Ótimo. Tá, é um tipo aberto, realmente é um tipo aberto, mas quando o Conselho Federal ele fala isso, eu entendo o que ele quer falar. Ele quer dizer que a gente tem que ter muito cuidado com a imagem do advogado, a gente tem que ter muito cuidado com a mercantilização da profissão. Quem sou eu para dar conselho? Mas se eu pudesse deixar uma palavra para os mais jovens, é justamente isso. Tomem cuidado em diferenciar a sua pessoa jurídica da sua pessoa física. Ótimo. E, inclusive, sejam discretos também na pessoa física. Sejam discretos. É uma profissão muito delicada. Um erro cometido no início pode comprometer a sua trajetória inteira. Então, sejam muito comedidos e discretos na pessoa física, mas em relação à pessoa jurídica, aí, por imperativo ético da profissão, sejam absolutamente discretos. Sejam discretos, sem estardalhaço, com muita discrição, sem alardear muita coisa, muita cautela, porque é uma profissão muito delicada. E, ao mesmo tempo que o marketing jurídico é muito complicado, porque a gente estava falando antes, né? Eu até acredito que eu vejo alguns advogados que conseguem fazer isso de maneira muito adequada, na minha opinião. Mas outros são mais espalhafatosos. E aí é o seguinte, quando o sujeito é mais espalhafatoso, quando o advogado é mais espalhafatoso, o que acontece? As pessoas mais próximas, ou quem não consegue fazer a leitura, uma pessoa ou outra vai dar tapinha nas costas, vai aplaudir, etc. Mas muitas vezes o próprio grande público, né, ou as pessoas, as empresas que estão ali no radar, que o cara está no radar das empresas, etc. E tal, esse advogado está no radar das empresas, muitas vezes as próprias pessoas que o cara está no radar julgam espalhafatoso, julgam indevido. E muitas vezes não contratam o sujeito não contratam o advogado por causa disso. Então, assim, se eu pudesse dar uma palavra nesse sentido, é muita discrição, muito mais profissionalismo, como você está tratando, do que espetáculo, entendeu? É muito mais sobre conteúdo do que sobre forma. Né? Porque você jogar um anúncio no Google lá e tal, etc., isso é fácil de fazer. Agora, você entregar trabalho e resultado é outro mundo. E as pessoas que estão fazendo grandes contratações, não tenha dúvida que o jurídico de uma empresa grande sabe disso. Até porque também é composto por advogados. Sim, sem dúvida. Então, as pessoas sabem fazer essa triagem. Né? Então, dessa forma, a única palavra que eu deixo em relação a isso é muita discrição,
muita preocupação mais com o conteúdo do que com a forma, e sempre assim da maneira mais discreta e mais, diria, elegante possível. Sim, excelente. Na verdade, a gente já está se conduzindo para o final.